Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo para vocês tudo da repercussão da grande vitória e atuação do Mengão, que classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil, vencendo novamente o Internacional fora de casa no Beira-Rio. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino para comemorar demais essa vitória do Mengão. Um show aí no Beira-Rio. Quarta-feira de Libertadores e de classificação rubro-negra. A próxima fase da Libertadores, o Flamengo voltou a vencer o Internacional. Dessa vez diante de 43 mil torcedores no Beira-Rio, em Porto Alegre. Fez 2-0 em ritmo de treino e avançou à próxima fase. O Inter está eliminado da Libertadores. Vamos falar muito sobre esse jogo, sobre a classificação do Flamengo. Vamos trazer toda a cobertura pós-jogo aqui no Troca de Passes. Vamos falar também sobre Campeonato Brasileiro, porque mais cedo, em jogo atrasado do Brasileirão, o Vasco foi até Caxias do Sul e perdeu para o Juventude. Falaremos sobre tudo isso no Troca, que está no ar a partir de agora. Tem aqui as presenças de Carlos Eduardo, o Mansur e Alex, que veio de gola rolê hoje ao programa. Além de vocês aí de casa, hein, por meio da hashtag Troca de Passes, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente, tá legal? Queremos ouvi-los sobre a classificação rubro-negra, sobre o desempenho dos times. Vamos começar a debater o assunto a partir de agora. Começa o programa dando boa noite a Carlos Eduardo Mansur para a gente falar sobre a classificação muito mais do que merecida do Flamengo, que hoje sequer fez a sua torcida minimamente sofrer, porque foi um jogo absolutamente controlado. O Inter não mostrou força sequer para incomodar o Flamengo ao longo do jogo, foi colocar uma bola na trave no único ataque um pouco mais perigoso que teve, aos 37 minutos da segunda etapa. No mais, uma calmaria tremenda no Beira-Rio nessa noite. Não, moço? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Estava pensando, enquanto assistia ao jogo, no seguinte. Quando o Flamengo começa a se reestruturar economicamente, ele vai tendo períodos ali de períodos mais áridos, ele atravessa ali um caminho difícil, e aí, especialmente em 2019, quando ele faz um ano absolutamente espetacular do ponto de vista esportivo, o Flamengo já se mostrava ali, o campo já exibia o resultado desse trabalho de reestruturação como um clube muito poderoso economicamente. Só que se você hoje olha em retrospectiva aquele time, que era um time titular muito forte, aquilo não chegava próximo em termos de quantidade de jogadores acima da média do mercado brasileiro no que a gente tem, no que a gente olha e enxerga no elenco de hoje. Só que conforme o Flamengo foi subindo, e o noticiário do Flamengo ano após ano ia tratando de números cada vez mais superlativos, números impressionantes em termos de aquisição de jogadores, de orçamento, de receitas anuais, se gerava uma pressão de que parecia que o campo nunca estava em consonância com o tamanho desses números, né? Eu não sei o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores, se o Flamengo vai ser campeão ou não. Eu não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que a gente sabe é que ele é claramente um candidato. Mas a noite de hoje foi uma daquelas em que essa disparidade, esse poder econômico, essa disparidade mais se exibiu de uma maneira clara. Porque o Flamengo eliminou também o Internacional em 2019, claramente superior a ele naqueles dois jogos. Mas o olhar para o campo e ver duas realidades que pareciam tão distintas dessa forma, a gente viu, acho que hoje, de uma maneira muito clara. Quando a gente olhava a escalação que estava em campo e olhava para o Pedro entrando no jogo, o Luiz Araújo entrando no jogo, com 2-0, o Cebolinha, o Ayrton Lucas entrando no jogo. Os jogadores do banco, a formação de banco do Flamengo e a formação de campo, o que a gente viu em campo é muito poderoso em termos técnicos para a realidade sul-americana. O que vai acontecer com esse time, eu não sei. Agora, o fundamental dizer, é muito talento entregue a um trabalho de excelência do Felipe Luiz. Tem questões a resolver? Acho que ainda tem. É ruim para este Flamengo ter um controle desse tamanho e aos 37 minutos do segundo tempo de um jogo tão controlado tomar uma bola na trave, de um lance que era meio fora
do roteiro do jogo que podia mudar todo o humor e toda a atmosfera em torno de uma eliminatória tão dominada pelo Flamengo. Por quê? Em alguns momentos ainda é um tema sobre o Flamengo tornar esse controle, esse domínio todo em volume de finalizações e eventualmente de gols. Mas é o poder econômico junto com o trabalho de excelência de um treinador que, se a gente pensar em termos de futuro do futebol brasileiro, é muito promissor. Concordo plenamente com o Mansur, mas tenho uma ressalva a fazer. Não sei se vocês vão concordar, quero ouvir o Alex, que já jogou por lá. O futebol do Internacional, em que pese a pujança financeira do Flamengo, o forte time, o forte elenco que mostrou, o ótimo trabalho do Felipe Luiz, tudo isso é verdade. Mas o futebol do Internacional foi muito pequeno nesses 2 jogos. No segundo tempo lá do Maracanã ainda foi razoável, competiu, que era o que se imaginava. Hoje o Internacional sequer conseguiu competir com o Flamengo. Diante de 43 mil torcedores, o Inter precisava fazer 2 gols e não conseguiu dar um chute no gol do Flamengo. Né? Se a gente pegar 20 times do Campeonato Brasileiro que vão jogar contra o Flamengo, provavelmente mesmo jogando em casa, vão criar chances de gol contra o Flamengo. Podem não ser muitas, mas vão finalizar ao gol do Flamengo, vão fazer o Rossi minimamente trabalhar, criar alguma oportunidade mais perigosa. E o Inter sequer fez isso. O Rossi pode tranquilamente sair do gramado do Beira-Rio hoje e ir embora sem tomar banho. Porque não precisou cair no chão, não precisou fazer grandes esforços. O Rossi tocou na bola quando a bola era recuada por um dos seus zagueiros, seus companheiros, para iniciar um novo ataque do Flamengo. Então, a atuação do Inter também contribuiu para essa tranquilidade toda do Flamengo no jogo. Porque é uma tranquilidade, embora o Flamengo quase sempre seja dominante, mas como hoje, sem sofrer nenhum ameaço praticamente durante 90 minutos, que pese essa bola meio despretensiosa na trave aos 37 do segundo tempo, também é muito incomum. Ou não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cado Mansa, todo mundo que está em casa. O Felipe também tem disso. Você vai jogar com um time que é melhor, e é bem claramente, melhor. Né? Melhor. O elenco, o momento que se vive, em todos os sentidos. Quando eu vou jogar esse tipo de jogo, eu tenho que fazer o meu melhor jogo. Eu tenho que produzir, né? A parte da estratégia, quando você vai jogar contra um time assim, você tem até que saber lidar no momento com bola e sem bola, aquele momento que você também vai ser inferior no jogo. Você não vai ter, às vezes, o domínio do jogo, né? A não ser que você faça um jogo muito perfeito e o Flamengo também acabe não fazendo, vamos dizer assim. O Inter começa um jogo diferente, beleza, conseguindo tirar, de certa forma, um conforto. Acho que foi até ali uns 20, 25, 30 minutos, mais ou menos, Mansur. No primeiro tempo? Jogo mais igual, aquele jogo brigado, assim, um pouco sem chance dos dois lados. Acho que nem se estendeu a tanto isso, não. Mas pegando assim, acho que a partir dos 25... 20 minutos, até ali não teve nada no jogo, né? O que acontece? Tá bom, eu tiro o pé, eu não consigo fazer isso o jogo todo, mas eu tenho que procurar uma maneira de fazer, né? Porque a gente treinou, a gente trabalhou, a gente folgou no final de semana e aí a gente acabou tendo um pedaço curto do jogo, a gente conseguindo seguir essa programação. Só que daí eu volto naquilo que eu vinha falando, Felipe, vai de encontro com o que você falou. Uhum. O Inter, ele não vive seu melhor, vive um momento ruim individualmente, né? Então, se você for pegar jogadores bons, o time do Inter é um time muito bom, Só que desse time não se jogou bem, né? De novo, tecnicamente, não conseguiu se fazer. Seja os dois laterais. Eu acho que o Thiago Maia se livra nesse sentido, correu muito, ajudou muito, tentou fazer, só que, no geral, nem o Alan Patrick, tecnicamente, né? Conseguiu fazer um bom jogo. Os caras de frente, de beirada, também não conseguiram ajudar. Então, o negócio não fluiu. Por quê? Lógico que o Flamengo fez um jogo espetacular, assim, dos melhores. E aí vai de encontro também com o que o Mansur falou. Às vezes você tem investimento e você vive um momento que, de repente, dá aquela balançada. O Flamengo está no seu melhor momento agora. Não que deu uma balançada, no sentido produtivo, a gente falava algo do Flamengo ali no confronto com o Atlético Mineiro. Que esse confronto contra o Inter valoriza muito a passagem do Atlético Mineiro contra o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Verdade. Né? Porque ele encontrou uma maneira de jogar, conseguiu passar para um time que é superior a todos os times. Exato. Então, o Inter não fazendo um jogo realmente o seu melhor, naturalmente fica muito mais difícil
porque realmente o Flamengo em todo momento ele pressionou melhor, ele incomodou mais, ele teve o controle, né, praticamente das ações e do jogo, e animicamente o time do Inter, aí que está o detalhe, o torcedor normalmente se preocupa quando a gente passa essa impressão de dentro do campo para fora, que parece que você não via uma perspectiva, né, vê algo para mudar o jogo, vai acontecer. Então o momento do Inter realmente acabou passando o favorito que era antes, mas com nível de superioridade, eu acho que maior por uma falta de produtividade do Inter, por mérito do Flamengo. Queria começar a conversar com vocês também, né, sobre as questões do jogo. Só um detalhe ainda sobre o Inter, né, antes da gente entrar na boa atuação do Flamengo. O detalhe é que o mau momento do Inter não é só contra o Flamengo. Esse futebol pobre do Inter não é contra o Flamengo. Nos últimos, me parece ter sido ali uma lagoa num oásis, né? Num deserto. Um oásis no deserto, porque o futebol vinha sendo muito pobre também contra outros adversários. Mas queria falar sobre o Flamengo, sobre inicialmente a escalação. Está aqui, o Manso já colocou no campinho a escalação de início do jogo do Flamengo. E confesso, disse ontem aqui no Troca de Passes, antes da gente saber da escalação, quando mostramos no campinho uma provável escalação diferente dessa. E a gente alertava aqui, olha, duvido que ele vá colocar o Danilo para jogar, né? Porque a prévia dizia que o Danilo poderia ser titular hoje. Disse também, olha, não acho que o Saul começa jogando, imaginava o Alan iniciando no meio-campo. O Saul vinha de longo período sem jogar e tinha iniciado o jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Eu imaginava o Everton Araújo. Poderia ser uma alternativa, né? Ontem. E o Saul foi o melhor em campo. Não, mas mais do que isso, o Saul tinha jogado 90 minutos do jogo de domingo no Beira-Rio. Ele jogou 180, porque hoje ele também ficou até o final. Mas isso das nossas dúvidas, desculpa, é que a gente realmente não tem os números, né, Mansur, do treinamento. Claro. Então ele realmente estava muito bem e muito melhor fisicamente para poder ter jogado esses dois seguidos. Só para terminar, Mansur, claro. A escalação de ontem também tinha Pedro, provavelmente, ali, né, no ataque. E o Bruno Henrique, essa eu já imaginava, não imaginava o Pedro começando o jogo. E o jogo explicou porque as características do jogo. Agora, o que realmente me surpreendeu foi a escalação do Saul. E aí eu queria entrar no tema que para mim foi bastante significativo hoje e pode ser o início de um caminho aí para o Felipe Luiz nos grandes jogos. Porque com o meio-campo de Jorginho, Saul e Arrascaeta, pensei, será que não vai ficar mais frágil defensivamente, num jogo fora de casa, em que você já tem a vantagem? Pensei, acho que ele quer controlar o jogo com a posse, né? Porque são jogadores todos muito técnicos, de bom passe. E o Flamengo não sofreu, moço, praticamente nada defensivamente, mesmo tendo jogadores com essa qualidade técnica e, entre aspas, pouco marcadores, né? Pouco roubadores de bola na teoria. Tem uma coisa no futebol que costuma fazer times com essa característica respirarem e sofrerem menos. É um objeto que só tem um no campo e todo mundo quer ele. É o da bola, não é isso? E o que me impressionou é o seguinte, quando você conversava com o próprio Felipe, ou gente da comissão técnica do Felipe, quando a contratação do Saul começou a aparecer que aconteceria, quando o noticiário surgiu, a impressão que se tinha... A primeira coisa que você ouvia, ele dá 1000 possibilidades. O Felipe via nele um jogador que dava muitas possibilidades. Mas a sensação inicial, na entrelinha do que o Felipe falava, e até das primeiras entrevistas, é que ele o via partindo de um dos lados. Ou como um substituto do Gerson vindo do lado direito, ou como um meia aberto da ponta pelo lado esquerdo, porque também estava chegando o Samuel Lino, então não se sabia bem se ele ocuparia tanto espaço. Mas como meia pelo lado esquerdo, foi onde ele mais jogou. Uhum. E não se falava tanto, até porque o Felipe costumava dizer que exige muito o conhecimento de todas as dinâmicas táticas do time para jogar como um dos dois volantes. E também uma exigência física alta. E não se sabia qual seria a resposta do Saul, inclusive na questão física, ele chegando. Então, por isso, era difícil imaginar ele fazendo esses 2 jogos seguidos, 90 minutos nessa posição. E, para mim, hoje, um dos melhores jogadores do jogo. Ele mandou no meio-campo em muitos momentos. O que ele fez, ele e o Jorginho. O Jorginho teve uma outra função no jogo hoje, que para mim foi muito destacada. Assim. Aí é importante a gente ter o campinho aqui, se a gente puder. Porque como é que o Flamengo iniciou o jogo tentando construir? Era basicamente em algo que é muito, muito próximo do que ele faz.
tendo o 3+2, o Varela um pouco mais adiante, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Alexandro. E o Inter colocava para pressionar, vou colocar em números aqui, porque, enfim, por vezes, Alan Patrick, Matias, Tabata e Alan Rodrigues Alan Patrick. e Thiago Maia pressionando, tentando pegar os volantes. O ponta do lado oposto, que em geral, se a bola saísse pelo lado do Alexandre, o ponta do lado oposto, que era o Wesley, vinha para dentro para tentar ajudar na marcação por dentro para não ficar sobrando. Quando o Inter... E esse tipo de pressão faz aquele início de jogo que a bola fica muito viva. Aí o Flamengo, em dado momento, começa a apresentar uma variação, que é essa aqui. O Varela continua. Vamos lá. O Varela continua mais adiante, mas o Jorginho vem para cá, abre, o Alexandre começa mais baixo e o Saul vem ocupar uma posição mais central. Em vez de um 3+2, por vezes um 4+1 na saída. Sempre sobrava um desses homens aqui, livres para conduzir, encontrando o Saul, que mesmo pressionado conseguia não perder a bola, dar sequência aos ataques e colocar, em geral, esses 5 homens em condição de atacar. Fica inteligente disso para o pessoal também em casa entender. Essa é uma maneira de você ter esses 5 jogadores, porque o Inter nunca traria tantos jogadores assim para pressionar. Para pressionar. Então, e se viesse, iria abrir espaço. A inteligência do Felipe... O campo ficava grande. Isso daí. Então, o estudo em cima de fazer isso daí, que não era nem comum de fazer, era 2 laterais e tudo, veio essa nova ideia aqui, que você ganha realmente mais jogadores, fica muito mais difícil de pressionar. E para mim o primeiro tempo muda muito a partir daí. Não que o Flamengo não tenha mais feito a saída com os dois, o Jorginho junto do Saulo mais à frente, mas essa variação começou a confundir muito a marcação do Inter. Desgastou o Inter no começo que fez essa pressão e tudo, né? Sim, porque os primeiros 20 minutos não teve jogo. A bola estava muito viva. Foi horroroso, mas foi horroroso porque os dois estavam marcando Isso, super uma bem intensidade em cima. muito Tava alta, difícil né? de jogar. Isso. E o Varela aqui, o jogo também Grande jogo do espetacular, Varela. né? Ele com o Plata aqui, meu Deus do céu, cara, para criar alguma jogada aqui tava difícil. Agora, a superioridade foi enorme do Flamengo, né? Se a gente pegar 3 confrontos seguidos entre Internacional e Flamengo, acabou 6-1, não é isso? 2-0 hoje, 1-0 3-1 no fim de semana, 6-1. 6-1. Então mostra bastante a disparidade entre os dois times, né? Nesse confronto. E assim, no futebol as coisas nem sempre vão se explicar por um lado só. Acho que as duas coisas estão juntas, assim. Claro. O Inter não vive o seu melhor momento. O Inter claramente tem uma capacidade de investimento nesse momento, como boa parte dos clubes brasileiros, que é muito distante do Flamengo. E tecnicamente, mesmo dentro dessa realidade Inter, já teve um rendimento muito melhor ano passado do que é a temporada 2025. E por outro lado, o Flamengo, quando a gente falava há pouco tempo, alguns times que exigiram mais do Flamengo do que o Inter hoje, é verdade e é muito natural que ao longo da caminhada do Flamengo chegue aonde ele chegar nos campeonatos, que ele vai enfrentar jogos que times vão render melhor contra ele do que o Inter rendeu hoje. Mas tem um ponto, né? A gente conversou sobre isso aqui há uma semana, um pouco mais. O Flamengo viveu um processo de adaptação de alguns jogadores com a temporada andando. Sim. Saídas importantes, o Wesley, Gerson, né? Perdeu o Pulgar, né? Chegadas, perdeu o Pulgar, e a adaptação do Saul, do Royal, quando foi o caso, do Samuel Lino. O Carrascal mal jogou poucos minutos até agora. E esse processo, naturalmente, esses jogadores vão se integrando, crescendo dentro do que é a forma de... Sem nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, trazendo tudo da repercussão da grande vitória e atuação do Mengão, vencendo e convencendo o Internacional por 3-1, mais um show do Flamengo contra o Internacional, e segue aí o Internacional freguesia.